Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles, coordenador do Europe Direct, está connosco esta tarde. Saúde, muito boa tarde. Boa tarde, Marta. Marco Teles, vamos começar por falar da situação vivida na Turquia e na Síria, afetados por um desastre natural, um sismo de magnitude 7.8, seguido de um outro de magnitude semelhante. A verdade é que, para além das vítimas mortais e dos muitos feridos, há também cidades, lugares dizimados, digamos. Sim, realmente uma tragédia natural impensável, mas neste momento creio que os números desta manhã já se falavam em mais de 20 mil vítimas deste sismo. Mortais. Com peso maior no lado da Turquia. Mas efetivamente, é os números que temos agora em cima da mesa. Isto já para não falar das centenas de milhares de desalojados. Sim. Porque, como toda a gente viu na televisão, muitos prédios caíram de facto que nem baralhos de cartas e, portanto, estamos a falar de pessoas que não têm neste momento qualquer tipo de alojamento, ainda para mais com temperaturas muito pouco apetecíveis nesta altura. E, portanto, realmente agora a prioridade é, nesta contagem decrescente, tentar salvar o maior número possível de pessoas, ainda que após 5 dias as probabilidades deixam consideravelmente. Ainda assim, dizer que sobre esta matéria, obviamente foi ativado de imediato o mecanismo de proteção civil da União Europeia. Pela Turquia. Pela Turquia, logo no mesmo primeiro dia, logo 19 países, 19 Estados-membros da União Europeia, que se juntou também a Albânia e Montenegro, prontificaram-se a enviar equipas. Portugal faz parte deste lote de países que também enviou uma equipa para colaborar. A juntar-se a isto também houve várias equipas médicas do próprio mecanismo de proteção civil também, mais de 1000 socorristas no geral, cerca de uma centena de cães, que são elementos necessários neste contexto, e portanto fez-se o que se podia para rapidamente tentar dar uma resposta a esta situação na Turquia, sendo que, aqui à parte para dizer que a Síria tem um problema semelhante, mas aqui os mecanismos de ajuda são muito mais complexos. Sim. Não por falta de vontade, porque ela obviamente existe por parte também da União Europeia, mas a atuação no terreno é muito mais complexa. Como se sabe, a Síria já leva quase uma dúzia de anos em guerra civil, 8 em cada 10 sírios vivem abaixo do limite do limiar da pobreza, portanto vivem em situações muito complicadas e, portanto, neste contexto torna-se muito difícil atuar. Não é? Deixe-me perguntar-lhe, a Turquia foi quem ativou o mecanismo de proteção civil da União Europeia. Não é um país da União Europeia? Não é um país da União Europeia, mas é um país candidato e, portanto, este mecanismo também está previsto para países terceiros. Aliás, isto só para quem é muito simples, este mecanismo de proteção civil da União Europeia, no fundo, funciona desta forma. Portanto, quando se confrontado com uma catástrofe natural, há um país que ativa este mesmo mecanismo. Sendo ou não da União Europeia? Sim, este pedido de assistência depois é encaminhado para o Centro de Coordenação de Resposta de Emergência, que está sediado em Bruxelas e que trabalha numa base 24/7, ou seja, está permanentemente em funcionamento. Depois, as necessidades do país requerente deste mecanismo são transmitidas aos países que vão colaborar ou que querem colaborar neste esforço de ajuda, e a partir daí vai haver uma coordenação por parte deste centro para enviar as equipas, os meios para o terreno, sendo que há uma colaboração depois financeira da própria União Europeia aos Estados-membros que participam neste esforço comum de ajuda. Sim. Agora, uma nota só para dizer que isto também na Turquia acaba por ser também embora o que realmente importa aqui é discutir a questão humanitária e o problema é que aí está, mas para Erdogan é uma prova de fogo, porque está efetivamente em vésperas de eleições, ele está a 3 meses de eleições presidenciais.
Nem tudo terá corrido bem na resposta a esta situação. Questiona-se muito também dos prédios que tinham condições ou não a tal, enfim, as regras de construção sísmica numa zona que se sabe que está sempre sujeita a este tipo de situação. Mas foi um sismo violento e penso que o epicentro foi à superfície, ou quase. Exato, o caso. O que torna pior, o que digamos, torna ainda pior em termos de consequências. E depois tem aqui atitudes que obviamente continuam a não ser aceitáveis, como por exemplo a suspensão do Twitter, que não é a primeira vez que o governo de Erdogan faz esta graça de suspender as redes sociais num momento de crise, mas já é a primeira vez que a faz num momento de crise natural, de catástrofe natural e associada à humanitária. Sim. E, portanto, impedindo que haja comunicação. Impedindo aqui uma comunicação que verdadeiramente seria até um elemento fundamental também para a questão do socorro e para a comunicação, como aliás se viu imagens no decorrer desta semana de pessoas que tentaram dar conta do seu estado, do sítio onde estavam, recorrendo precisamente às ditas redes sociais. Na questão da Síria, a União Europeia vai ajudar, digamos, organizações que estejam no terreno. O esforço, ou mesmo, digamos que a vontade de ajudar é exatamente a mesma, mas recorrendo também a uma rede de parceiros humanitários e também pelo financiamento a organizações que já estejam no terreno, na medida em que, de facto, não é tão fácil entrar na Síria e participar neste esforço de ajuda, como é, por exemplo, na Turquia. Falamos da Ucrânia, poucas horas depois de Zelensky ter feito um périplo por algumas capitais europeias. Sim, portanto foi uma rota pela Europa bastante complexa. Portanto, Zelensky começou por uma passagem por Londres, onde reuniu com o ministro Rishi Sunak, onde também esteve com o rei Carlos também. Depois deu um salto ainda no mesmo dia a Paris, esteve com Sarkozy e Scholz, onde também puderam falar do problema da Ucrânia, e na quinta-feira esteve então de visita a Bruxelas, onde teve a oportunidade também de discursar numa sessão extraordinária do Parlamento Europeu e também participar numa reunião, também ela extraordinária, do Conselho Europeu. Isto recordando uma semana após a cimeira que houve, a primeira cimeira União Europeia-Ucrânia, que aconteceu em Kiev, precisamente na Ucrânia, e onde esteve presente a própria Presidente da Comissão Europeia, com 15 comissários. Aliás, creio que foi já a quarta vez que a Presidente da Comissão se desloca à Ucrânia. Há um acelerar, digamos, destes contactos bilaterais. Há um acelerado de contactos, ou pelo menos há uma intenção com esta visita de acelerar muitas coisas que estão pendentes. Nomeadamente a entrada da Ucrânia na União Europeia. Nomeadamente a entrada do discurso de Zelensky, uma nota só assim muito rápida para dizer, desde logo também, houve aqui o reconhecimento do apoio incondicional que a União Europeia efetivamente tem dado desde o primeiro momento, e isso notou-se pelos sucessivos pacotes de sanções, já vamos no 9º, o acolhimento de refugiados que tem sido feito ao longo deste último ano, o auxílio humanitário, económico, financeiro, enfim, a cedência de material também militar para contrariar a ofensiva de Moscou. Portanto, esse apoio tem sido dado desde o primeiro dia. O que Zelensky veio agora novamente reforçar é algo que ele tem insistido depois da situação do armamento, nomeadamente na questão dos tanques, que se falou durante imenso tempo. Agora a palavra de ordem tem a ver com a questão da aviação, os aviões militares, os caças. Ele insiste neste pedido e pediu, obviamente, também para acelerar o próprio processo de adesão à União Europeia. E aqui, por mais que ele tenha insistido nesta matéria, creio que houve alguma prudência por parte da Presidente da Comissão, dizendo que, de facto, a linha cronológica não é propriamente uma linha fixa. Há alturas em que nós podemos agilizar a entrada de um país da União Europeia, mas há uma série de procedimentos, de etapas que têm que ser obrigatoriamente cumpridas e, portanto, não é fácil definir uma linha e dizer que vai acontecer já no ano X ou Y. Portanto, naturalmente há essa intenção, mas vai levar o seu tempo, como é óbvio. Uma frase que Zelensky proferiu: simplesmente não tenho o direito de voltar a casa sem resultados. Zelensky é obviamente um excelente orador, é alguém que sabe gerir muito bem a sua imagem e a forma como se apresenta. A forma como se apresenta, nada também é inocente, claro. e é pensado
de forma estratégica em função da sua agenda, dos propósitos que tem, da estratégia que tem definida. É óbvio que ele está a fazer o melhor que sabe e que pode para ver o seu problema resolvido, que na verdade é um problema também de toda a Europa, é isso que obviamente temos que perceber. Ao qual também respondeu a Presidente da Comissão, dizendo que, por exemplo, no imediato está já previsto para um anúncio muito rápido de um 10º pacote de sanções, que nem sempre os resultados são imediatos quando são aplicados, mas têm causado danos e esse aspecto é muito importante. Agora, preocupa-me estes encontros bilaterais ou encontros parciais, por exemplo, só com a França, só com a Alemanha. Alguém até criticava porque primeiro se visitou o Reino Unido e teve-se uma reunião com a França e a Alemanha, neste caso ainda que em Paris, mas com os dois chefes de Estado, mas efetivamente não deveria ter sido a União Europeia o primeiro ponto oficial desta visita, atendendo também tudo aquilo que nós temos dado para apoiar tudo aquilo que tem sido o nosso apoio. E por outro lado, este desejo da aviação, dos caças, e eventualmente o Reino Unido aqui foi se calhar um bocadinho mais aberto a esta ideia, as consequências que isso possa vir ter, e aliás, desse ponto de vista a Rússia foi clara quando se colocou essa questão em cima da mesa, respondendo logo no imediato a dizer que se isso acontecesse, teríamos repercussões severas para a Europa, para o mundo inteiro, obviamente também para a Ucrânia, como é óbvio, e portanto isto tem que ser gerido com alguma prudência e de facto eu acho que aqui continua a expressão unidade é a palavra-chave de sucesso disto. A União Europeia tem que responder a uma só voz. Marco Teles, um outro assunto tem a ver com a iniciativa Europa na Escola. As inscrições estão abertas, quer pormenorizar? Um dos problemas que se coloca muitas das vezes nas escolas por parte dos professores é a dificuldade de introduzir as temáticas europeias nas suas aulas, apesar de em algumas disciplinas estarem previstas, e portanto houve aqui um projeto muito interessante da representação da Comissão Europeia, em parceria com a Direção-Geral de Educação e também com o Centro de Informação Jacques Delors, isto já há um par de anos, que foi produzir um conjunto de materiais. Existe inclusivamente uma plataforma chamada europanascola.eu, onde os professores encontram todo um conjunto bastante amplo de materiais didáticos, pedagógicos, kits que podem utilizar, enfim, dicas de como trabalhar as temáticas europeias na sala de aula. E, portanto, esta é uma formação online em que os professores podem inscrever até o dia 13 de fevereiro, sem qualquer custo, e que é uma formação também que é validada, o que é importante para a carreira dos docentes, e que vem, no fundo, abordar esta temática europeia e na perspectiva de formação para professores, mas, portanto, fica o convite porque, sendo online, está aberta a todo o território nacional, como é óbvio, mas é já a 4ª edição, porque efetivamente as 3 anteriores foram muito procuradas e, pelo aquilo que eu sei, foram muito bem aceitas e muito bem realizadas com sucesso. Marco Teles, falemos da próxima semana, decorre a sessão plenária Parlamento Europeu, Estrasburgo, entre 13 e 16 de fevereiro, e há uma agenda que é sempre extensa. Escolheu alguns dos principais temas. Sim, alguns dos principais, porque como a Marta disse, é uma lista extensa, é uma semana de trabalhos muito complexa. Desde logo, na segunda-feira, irá haver uma reunião dos eurodeputados que irão, portanto, no fundo, debater com a Comissão e a presidência sueca do Conselho a resposta da União Europeia a esta situação humanitária que acontece na Turquia e na Síria. Portanto, este é um tema que logo para abrir a semana. Depois vamos ter uma aprovação, em princípio, na terça-feira, de uma proposta da Comissão, e que de resto nós já falamos aqui neste programa no Nós Europa, que é a resposta às alterações, no fundo, em termos de padrão energético, e este objetivo nós atingirmos em 2050 a neutralidade climática requer medidas intercalares. E, portanto, uma delas muito importante que foi apresentada pela Comissão era que em 2035 os veículos novos que venham a ser colocados à venda tenham emissões zero. Portanto, esta é uma legislação que fica para aprovação já nesta terça-feira por parte do Parlamento Europeu, e se assim for, em 2035, efetivamente, e eu não tenho a menor dúvida que isto é aprovado, em 2035 veículos novos, atenção, apenas os novos, terão que ser obrigatoriamente de emissões zero. Não obstante, já em 2030, não esquecer que já tem que haver obrigatoriamente também um corte de 55% nas emissões de CO2 dos veículos de passageiros ligeiros e também dos comerciais,
não em 55%, mas em 50%. Também no Parlamento se vai falar de ciclovias ou de infraestruturas que permitam o uso da bicicleta como meio de deslocação. Exato. Não é? A ideia, portanto, é um projeto de resolução que será debatido pelos deputados na quarta-feira e que se pretende venha a ser votado depois na quinta, onde se quer que o ciclismo seja reconhecido verdadeiramente como modo de transporte e, portanto, desafiar no fundo a Comissão a desenvolver uma verdadeira estratégia europeia para o ciclismo, com o objetivo de duplicar o número de quilómetros percorridos até 2030. Portanto, não se tenha a menor dúvida que as bicicletas vão estar cada vez mais presentes nos núcleos urbanos. O modelo que vamos ter que achar para isso não tem que ser copy-paste nos 27 Estados-membros, isso é completamente impossível. As realidades são muito diversas. Realidades são muito distintas, temos de ter um debate sério sobre isso, evitando generalizações. Não se está aqui a dizer que as pessoas vão todas andar de bicicleta, mas que se quer realmente que haja que este meio de transporte possa ser utilizado cada vez mais, na medida em que é um elemento também necessário para se alcançar a tal meta da neutralidade climática. Portanto, tudo está articulado em termos de plano de transportes e aqui, portanto, o reconhecimento do peso das duas rodas, neste caso sem motor, para esse objetivo. Marco Teles, vamos ficar por aqui. Obrigada uma vez mais. Obrigado eu e um bom fim de semana. Obrigado. Obrigada.